Quero convidá-los para abrirem suas Bíblias num versículo que vai nortear toda a nossa fala de hoje, Filipenses capítulo 3, versículo 14. Filipenses 3, 14 diz assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos falar todos juntos? Prossigo pela... Amém. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua Palavra e queremos aprender algumas lições para as nossas vidas nesta tarde maravilhosa e receber do Senhor a orientação para o nosso dia a dia. No nome de Jesus Cristo, amém. Muito bem. Eu quero nessa tarde bonita e quente, né? Hoje de manhã fez um pouquinho de frio. Eu já estou preocupado com os irmãos, porque eu estava vendo ali na previsão do tempo, quarta-feira vai amanhecer com 14 graus. E aí eu estou preocupado com alguns irmãos aqui que têm um medo de frio daqueles, né? 14 graus não é tão frio assim, mas para a realidade daqui, é um tempo que vai fazer muita gente tirar o casaco, principalmente Davino, né, que acorda 3 horas da manhã, né, Davino? Vai ter que ir bem agasalhado para a roça. E hoje de manhã nós acordamos, está 16, 17 graus. Quando eu acordei de fato já estava um pouquinho mais quente. Aí eu começo a me preocupar com as ovelhas. Ainda bem que ovelha tem lã, né? Ovelha tem lã para se proteger, aí fica mais fácil. Mas agora à tarde está uma tarde linda, está uma tarde quente, e eu quero aproveitar essa tarde linda, essa tarde quente, e essa oportunidade que nós temos, a pensar a partir da vida deste grande irmão, um irmão que escreveu o livro de Filipenses, né? Um irmão que tem sido amado por muitos crentes, em todas as partes do mundo, de todos os tempos, desde quando a igreja é igreja, algum tempinho depois da igreja ser igreja, porque no começo ele era temido e não amado, né? Mas aí na sequência ele passou a viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, e é óbvio que eu estou falando de Paulo. E eu queria usar alguns exemplos de Paulo, dentro dessa perspectiva da temática da nossa mensagem de hoje. Não perca o foco. Essa é a nossa temática. Não perca o foco. E eu não poderia usar um outro exemplo que fosse mais apropriado do que o do grande guerreiro, do santo, do apóstolo dos gentios, do atleta, do discípulo, do grande homem de Deus chamado Paulo, e conhecido como um dos grandes escritores dentro da Bíblia Sagrada que norteia a nossa caminhada cristã. Antes de qualquer coisa, eu queria dar uma olhadinha rápida na biografia de Paulo. Às vezes a gente fala tanto de Paulo e não tem muita informação a respeito dele. Então eu coletei algumas informações que eu queria compartilhar com os irmãos. Paulo, também conhecido por Saulo de Tarso, ou por São Paulo, né? Alguns o chamam dessa forma, foi um dos apóstolos de Cristo e um dos principais divulgadores da doutrina cristã. E isso não foi só no começo, ainda hoje as suas cartas norteiam todo o escopo doutrinário do cristianismo, né? É a partir de suas cartas que nós estabelecemos a maior parte das nossas doutrinas, das doutrinas cristãs. Ele nasceu em Tarso, é por isso que o nome dele é Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso, e Tarso fica na Cilícia, onde hoje é a Turquia. Ele nasceu aproximadamente no ano 5 da era cristã. E como era filho de judeus
que gozavam privilégios de cidadania romana, ele recebeu 2 nomes. Algumas pessoas acham que Saulo se transformou em Paulo depois que ele aceitou Jesus, mas não é isso. Saulo já era Paulo. Saulo é o nome hebreu e Paulo é o nome, ou melhor, ao contrário, Saulo é o nome romano e Paulo é o nome hebreu. Então, ele já tinha esse nome. Era o nome, e ele tinha 2 nomes por causa da sua cidadania. O pai dele era membro do Sinédrio. Era um fariseu, um líder fariseu, e o Sinédrio, todos nós sabemos, é uma das mais ferrenhas, uma das mais ortodoxas seitas que existiam naquela época, né? Seita judaica. Ele ainda adolescente, Paulo, ele já se dedicou ao aprendizado das Escrituras e à lei oral, como era chamada, né? Deduzida a partir da lei de Moisés. Naquele tempo não tinha um iPad, não tinha, assim, muitos recursos que nós temos hoje, então, todo o ensino, toda a tradição, é por isso que chama tradição, ela era oral. Então a pessoa aprendia com alguém que sabia, que ensinava para outro que não sabia, e assim sucessivamente. E essa lei de Moisés, então, o ensinamento judaico, dessa forma ela era transmitida verbalmente de geração para outra geração, e era ela que controlava a vida cotidiana dos fariseus. Então Paulo, desde criança, já era extremamente religioso. Ele continua os seus estudos, mesmo depois de voltar para Tarso, e ele queria seguir a carreira de rabino. Ele entendeu o chamado, a vocação para essa área, então ele alternava o trabalho. Ele trabalhava com seu pai, ambos eram tecelãos, eles trabalhavam e ele alternava o tempo de trabalho com o estudo das Escrituras, e é nesse contexto que ele estuda com um dos grandes líderes e educadores judaicos, né? O estudo dele é das Escrituras judaicas, não cristãs, né? Que era Gamaliel. Então ele se dedica ao estudo, juntamente com Gamaliel, cada vez mais aprofundando a sua vida dentro dos conhecimentos da lei. E cada vez mais a sua dedicação faz com que ele se torne uma pessoa muito fiel àquilo que ele crê. Aí por volta do ano 26, com os grandes eventos que estavam acontecendo, e a partir do ano 26, o anúncio do Evangelho começou, a questão da morte, da ressurreição de Cristo, das ideias cristãs que estavam se propagando rapidamente por todo aquele contexto, conquistando muitos judeus e conquistando romanos também. E por conta da sua ortodoxia, por conta da sua dedicação às Escrituras, ao Velho Testamento, e para apoiar o judaísmo contra essa nova fé, né? Teoricamente uma nova religião perigosa para os fiéis do judaísmo, Paulo então ele começa a atuar de maneira mais dura com os cristãos. Ele entrava nas casas, ele arrastava homens e mulheres, ele entregava esses homens e mulheres à prisão, à tortura e à própria morte. Até que um dia, próximo da cidade de Damasco, acontece uma coisa sobrenatural com Paulo, e nós sabemos disso. Todos aqueles que já leram na Bíblia, o capítulo 9 da Bíblia, sabem que em determinado momento, Paulo, perto da cidade de Damasco, ele cai, ele vê uma grande luz, ele ouve uma voz que diz: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele cai no chão. E a partir dali ele permanece cego até que ele é batizado mais adiante por Ananias, amando do próprio Jesus Cristo. A partir deste momento, Paulo deixa de ser um ferrenho perseguidor do cristianismo e se torna um dos seus mais importantes símbolos
dentro do contexto não só do cristianismo primitivo, o início, quanto nos nossos tempos também. Ele fica algum tempo, depois dessa experiência, recolhido no deserto da Arábia, e ali então haveria de ser o seu seminário. Então Paulo, ele fez o seminário ali no deserto da Arábia, seria o seu seminário teológico, né? Onde ele começa a reconstruir os seus pensamentos a partir dos ensinamentos e das suas pesquisas a respeito da vida de Cristo, dos ensinos de Cristo e de tudo aquilo que Deus estava fazendo na sua vida. E aí então ele volta para Damasco. E quando ele volta para Damasco, ele começa a pregar aos gentios e aos judeus também, se tornando um grande baluarte da fé cristã em toda a região da Palestina. Ele começa então a empreender longas peregrinações e por isso ele é conhecido como o apóstolo dos gentios, porque ele sai dos arredores ali da Judéia e começa a levar a sua nova fé por todos os cantos que eram possíveis naquele tempo, fundando igrejas, e se dedicou a escrever cartas. E essas cartas, as epístolas, acabaram se transformando em verdadeiros compêndios teológicos. Então toda a nova igreja, todo o cristão, ele se baseava nos ensinamentos de Paulo, para que ele pudesse então ter uma base da fé cristã, por intermédio daquele que tinha recebido o apostolado diretamente de Jesus, depois da sua morte e da sua ressurreição. Foi o único. Os outros todos caminharam com Jesus. Em 64, então nós temos a história daquele grande incêndio que aconteceu em Roma, no reinado de Nero, e que Nero fez com que a culpa caísse sobre os judeus e também sobre os cristãos. Paulo, que havia voltado para Roma para dar assistência a muitos cristãos que estavam sendo martirizados, acabou também sendo preso e, na sequência de sua prisão, ele foi decapitado fora dos limites da cidade de Roma. Assim conta uma das linhas de história que dá conta da vida de Paulo. Nasceu, cresceu, viveu e morreu, como qualquer um de nós. Mas deixou o seu legado, deixou a sua marca de maneira indelével, de maneira poderosa, e todos os cristãos de todas as partes do mundo ouvem falar de Paulo quase que todos os dias. Essa é a história dele. Quanto à sua fé, nós sabemos que ele é um dos mais influentes escritores do cristianismo. As suas obras, elas compõem quase que uma grande parte do Novo Testamento, né? As suas 13 epístolas. E ele acaba então sendo um dos personagens mais conhecidos de toda a história antiga da igreja, por ter sido seu principal precursor. Não teve outro apóstolo que tenha sido tão importante na explanação, na pregação do Evangelho do que Paulo. A sua caminhada foi marcada por missões. Se você procurar, você vai ver que existem grandes caminhadas missionárias de Paulo, e em todas essas caminhadas missionárias ele implanta a igreja, ele começa novas igrejas, ele vive uma vida completamente consagrada ao Senhor, segundo aquilo que o próprio Senhor espera de todos nós. Se eu tivesse que escolher um texto, se você dissesse para mim, pastor, escolhe um texto que melhor defina a biografia de Paulo. Certamente eu escolheria o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, que diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Paulo manteve-se fiel a sua vida toda. Paulo manteve-se focado no cumprimento de sua missão durante a sua vida. Ele levava a sério a vida cristã.
Isso deve servir de exemplo para nós. A vida cristã era o que mais importava para ele, não poderia ter nada mais importante para ele do que a própria vida cristã que ele vivia. Não existia na vida de Paulo prioridade maior, você não encontra isso na Bíblia. Durante o tempo em que a vida de Paulo nos é contada, e está lá no livro de Atos, você vê que ele era alguém completamente focado nas coisas que ele fazia. E ele mesmo fala isso. No livro de Atos, no capítulo 20, no versículo 24, ele diz assim, ó: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Glória a Deus. Você já pensou se toda a igreja tivesse essa mesma perspectiva? Se todos nós pudéssemos pensar como Paulo, dizendo como ele disse aqui, ó, não tem nada mais importante na minha vida. O resto tudo faz parte da minha vida, mas não é importante. Importante é cumprir o ministério que eu recebi do Senhor. E qual é o ministério? Pregar o evangelho da graça de Deus. Eu não tenho dúvidas que Paulo é um dos personagens mais influentes na história da igreja, desde o seu início. Ele sempre manteve os seus objetivos diante dos seus olhos. E os seus objetivos não eram confusos, não. Os seus objetivos eram claros. Era fazer a vontade de Deus, viver segundo a direção de Deus, a qualquer custo, com todas as suas forças. Ele não perdia a visão do seu alvo. Mantinha-se o tempo todo focado nos seus objetivos. Em qualquer situação, diante dos seus discípulos, diante da igreja, diante das autoridades, diante dos seus carrascos e não poucas vezes diante da própria morte. Ele sempre mantinha o foco. E é pensando nesse personagem hoje que quero compartilhar com vocês um grande desafio que servirá para toda a nossa vida cristã, se nós o abraçarmos. Eu quero sugerir, a exemplo do grande apóstolo dos gentios, que nós, todos nós, eu, você que aqui está, você que está ali do outro lado das câmeras, que nós possamos manter o foco. Precisamos manter o foco. E para tanto eu quero fazer algumas considerações que são muito importantes. Quando nós pensamos nisso, no que nós devemos manter os nossos olhos atentos o tempo todo? No que nós precisamos manter os nossos olhos atentos o tempo todo? Talvez até você identifique, dentre as questões que eu vou explanar aqui nessa noite, alguma coisa que eu já falei em outros momentos, em outras mensagens. E aí, quem sabe você pensa assim: mas o pastor já falou sobre isso, ele já falou sobre esses conceitos. Isso é básico para a nossa vida cristã. E a minha pergunta é básico a ponto de nós já estarmos vivendo eles intensamente? Porque eu só posso dizer que é básico quando não apenas quando eu ouço sempre, mas quando eu passo a viver. Acho que eu já contei a história aqui de um pastor que começou o ano, a primeira mensagem do ano foi em João 3,16. Ele pregou João 3,16 e fez uma mensagem. E durante o ano ele pregou João 3,16 várias vezes. E quando chegou no final daquele ano, no último culto do ano, ele disse para a igreja: irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no texto de João 3,16. Aí o irmãozinho não aguentou. Ô pastor, poxa pastor, no final do ano passado nós pregamos, o primeiro sermão desse ano nós pregamos. O senhor pregou sobre isso, falou sobre isso várias vezes e vai falar isso hoje também. Ele falou assim: quantas vezes forem necessárias, até que toda a igreja entenda e viva aquilo que o Senhor está ensinando. É isso, irmãos.
Nós precisamos viver aquilo que Deus ensina. Às vezes é por isso que, não tem aquela história de bater na mesma tecla, que é batido na mesma tecla porque nós queremos que esses princípios, que alguns dos princípios que nós falamos sempre, eles estejam presentes na nossa vida e não tem nada errado nisso. Porque os princípios que nós falamos sempre, aqueles que são repetidos, eles são repetidos porque eles são a base da nossa fé. E eu, como pastor dessa igreja, eu preciso fazer de tudo para conseguir fazê-los entender e viver intensamente cada um desses princípios, porque o resto da nossa vida cristã, se nós tivermos a nossa base nos princípios certos, vai ser consequência, vai acontecer naturalmente. Podem crer nisso, e é isso que eu quero que os irmãos estejam atentos nessa noite. Em primeiro lugar, como Paulo, nós precisamos manter o foco em pregar o Evangelho de Cristo. Precisamos ter o foco em pregar o Evangelho de Cristo. Esse deve ser o assunto principal das nossas discussões, toda a nossa vida. A partir do dia que nós decidimos caminhar com Cristo, esse tem que ser o assunto principal dos nossos diálogos. Ah, pastor, mas se eu ficar falando muito do Evangelho, vão achar que eu sou louco. Que achem. Que achem. Eu quero ser louco com Cristo. Eu quero viver com Cristo. É claro que você tem que ter equilíbrio, você tem que saber como fazer, mas as suas conversas têm que convergir justamente para o Evangelho. E todos nós sabemos o que é Evangelho. Eu acho que isso é básico, né, da nossa fé cristã. Nós aprendemos lá na classe dos novos crentes. E Evangelho, a palavra Evangelho, ele vem no grego koiné, né, que é o grego judaico. E a palavra, ela tem duas palavrinhas. Ela é composta de duas palavrinhas e ela significa literalmente o seguinte: boa mensagem, ou boas novas, ou boas notícias. Então, proclamar o Evangelho significa literalmente anunciar para alguém algo realmente bom que aconteceu, trazer uma boa notícia. Lá no contexto grego-romano, nos tempos antigos, quando os exércitos se reuniam e saíam para enfrentar os seus inimigos, para conquistar novas terras, para lutar, eles levavam consigo os mensageiros. E aqueles mensageiros, eles tinham como papel principal estarem sempre prontos para levar o Evangelho. O que era o Evangelho naquele contexto? As boas notícias. Então, quando o exército ganhava uma guerra, o mensageiro saía e se apressava a levar o Evangelho ao povo, as boas notícias, que o seu exército havia vencido aquela peleja. A boa notícia de que o Deus de Israel, quando eram os israelenses que faziam isso, demonstrou seu poder e derrotou os exércitos protegidos por outros deuses. Literalmente é isso o Evangelho. É aí que se aplica essa palavra. E sabendo então o significado exato da palavra Evangelho, resta-nos entender que o que realmente é o Evangelho para nós. O Evangelho, na sua definição mais clara e objetiva, é aquilo que nós vemos registrado, por exemplo, lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, que diz que o Evangelho é o poder de Deus para salvar. É quando o nosso Deus, literalmente, através de Cristo Jesus, Ele vence as hostes do mal. Ele vence a grande peleja, Ele venceu as trevas e as boas notícias de que Jesus veio ao mundo para nos dar vida, para nos dar paz, para nos dar alegria. Olha o que diz o texto de Lucas capítulo 2, versículos 10 e 11. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo o Evangelho, estou trazendo boas novas,
de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Glória a Deus! João capítulo 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é evangelho. Isso é boas novas. O evangelho ele não pode ser no nosso dicionário evangeliquez apenas uma palavra que defina a nossa atitude com relação ao mundo. Evangelho tem que ser isso, é boa notícia. Então, todas as vezes que você sair com essa missão, eu vou pregar o evangelho, com esse foco, você sabe que você está indo levar boas notícias às pessoas, de que a graça de Deus pode vencer o mal que habita em nós, que a graça de Deus pode mudar a nossa vida, pode mudar a nossa história, pode mudar o nosso coração, pode mudar a nossa mente. Isso é evangelho, e eu tenho que ter esse foco. Todo crente tem que ter o foco. Não perca o foco, mantenha o foco de pregar o evangelho. É o que Paulo fazia, o tempo todo. Olha a história de Paulo, a partir do capítulo 9 de Atos. É o que você vê Paulo fazer, você não vê ele fazer outra coisa. Claro que a Bíblia não tem tudo aquilo que foi feito por Paulo no decorrer de tantos anos, mas aquilo que nos interessa ser revelado por Deus está revelado ali. É isso que Deus quer, que nós também, que temos a melhor notícia do mundo, possamos compartilhá-la. Devemos dizer isso ao mundo todo, devemos dizer isso a todo mundo, o tempo todo o tempo, e não perder o foco de pregar o evangelho. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja, com toda paciência e sã doutrina. Prega o evangelho, irmãos, o tempo todo. Mantenha o foco na pregação do evangelho. Em segundo lugar, nós precisamos manter o foco na pregação do evangelho como Paulo. Mas precisamos também manter o foco em viver uma vida cristã saudável e autêntica. Viver uma vida cristã, irmãos. Não adianta ser crente só na igreja. Não adianta ser crente só no domingo e na quinta-feira. Ou só na live, dar glória a Deus lá no Facebook, no YouTube. Nós temos que ter uma vida que seja autêntica, uma vida cristã genuinamente estabelecida. E uma vida cristã autêntica, genuinamente estabelecida, ela tem algumas características que vão demonstrar que a sua autenticidade. Primeiro, uma vida cristã genuína é uma vida cristã devocional intensa. Filipenses 2, 9 e 11. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Uma vida cristã genuína é uma vida cristã de devoção intensa. Uma vida cristã devocional não somente na hora dos louvores, mas o tempo todo. Eu tenho que mostrar a minha devoção a Deus no meu dia a dia, no meu cotidiano, lá no trabalho, quando eu estiver no meu trabalho, na escola, quando eu estiver sozinho, dentro da minha casa com a minha família, no meu namoro, em todas as áreas da minha vida, eu preciso viver uma vida cristã devocional intensa, genuína, verdadeira. Pastor, então tem alguma coisa errada porque eu peco. Eu também peco, irmãos. Todos nós somos pecadores, mas Deus sonda os nossos corações. Ele sabe o quanto nós somos autênticos, o quanto nós somos sinceros na nossa devoção. Por mais que hajam derrapadas, vacilos na nossa caminhada, mas a nossa devoção precisa ser intensa, genuína. Uma vida cristã genuína também é uma vida dedicada à leitura bíblica. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos.
Irmãos, tem igreja que só se alimenta com a palavra de Deus que flui do púlpito. Não lê a Bíblia. Não tem uma dedicação de leitura à palavra de Deus. Como é que você quer aprender, viver uma vida cristã se você não tem dedicação à palavra de Deus? Está esperando o pastor te orientar? Está esperando o professor da escola bíblica te orientar? Está esperando o que exatamente? Você tem que ler a Bíblia, é na palavra de Deus que você vai encontrar direção para a sua vida. É na palavra de Deus que você vai encontrar orientação para a sua vida, a lâmpada que clareia o seu caminho, para que você possa andar por caminhos acertados. Isso é base. Paulo, ele baseava a sua fé na palavra de Deus, a tal ponto que ele deixou registrado parte da palavra de Deus que hoje conduz a nossa vida. Eu preciso ter esse foco numa vida cristã genuína, dedicada à palavra de Deus, mas também foco numa vida cristã genuína, que é uma vida de constante oração. E aí está o segredo, é o diálogo com Deus. Você lê a Bíblia, você está ouvindo a Deus. Quando você ora, você fala com Deus. Tem gente esperando Deus falar por revelação divina. Tem um monte de igreja por aí que é a igreja da revelação. Eu já fui igreja assim, termina o culto normal, aí o irmão começa a ter as revelações e começa a dar suas profetadas. Irmão, no nome de Jesus Cristo, não se deixe levar por isso não. A revelação de Deus para a nossa vida está na palavra de Deus. Essa é a autêntica revelação de Deus para a nossa vida. E com Deus nós podemos falar quando nós oramos. Então essa relação de diálogo com Deus é a nossa leitura e a nossa oração é que vai estabelecer essa coisa gostosa de comunhão com Deus. Precisamos aprender isso, e uma vida cristã genuína, ela parte desse pressuposto da oração também. Uma vida cristã genuína também, ela é autenticada quando é uma vida de santidade. 1 Pedro 1,16, sede santos, porque eu sou santo. Nossa vida precisa ser um testemunho para as pessoas que nos cercam. Pode acontecer um deslize? Pode. Mas que as pessoas olhem para nós e digam assim: se um dia eu for crente, eu quero ser igual fulano de tal. Se um dia eu for para a igreja, eu quero ser da igreja desse camarada. Quero ser da igreja dessa irmã, porque a vida dela demonstra que ela de fato tem uma relação com Deus. É o que autentica. Nós precisamos manter o foco nessa vida cristã genuína, de oração, de leitura da palavra de Deus, de santidade, de vida cristã devocional intensa. Precisamos manter o foco nisso. Em terceiro lugar, não perca o foco de amar o seu próximo. Esse é outro conceito que a gente precisa conversar muito. Eu não sei quantos viram o programa que nós fizemos essa semana, na sexta-feira, e nós então entrevistamos o Humberto. E Humberto deu o seu testemunho de quando ele se converteu, Humberto Machado, que é um dos fundadores da Cristolândia. E quando ele se converteu, ele era drogado, ele era traficante, ele tinha uma vida louca. E ele se converteu, e quando ele se converteu, ele foi para casa e um irmão da igreja foi atrás dele e falou: não, quero ver onde você mora. E o irmão foi atrás dele, viu onde ele morava. A esposa do Humberto não tinha se convertido ainda, era vida louca. E aí todos os dias, aquele irmão ia, porque era a Assembleia de Deus, tinha culto todo dia. E o irmão ia lá chamar o Humberto para ir para o culto. E a irmã Soraya, a esposa dele, começou a ficar desconfiada. Falou: esse cara é gay, não pode ser. Ele é gay, tem outro, ele está apaixonado por você, porque ele vem aqui todo dia. Que história é essa? Já estou começando a ficar nervosa. E aí Humberto falou isso para ele, e o rapaz falou: olha, numa coisa ela tem razão. Eu não sou gay. Agora eu estou apaixonado por sua alma. Amar o próximo, irmãos. Humberto se transformou num dos grandes missionários do nosso país.
um dos missionários conhecidos em todo o país e fora daqui também, pelo excelente trabalho que faz no resgate de pessoas que vivem numa vida difícil. Preste atenção o que diz Tiago, no capítulo 1, no versículo 27 da sua epístola. A religião pura e imaculada para com Deus é essa: visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Por que órfãos e viúvas? Porque naquele contexto, órfãos e viúvas era o que tinha de mais carente. Não tinha nada mais carente do que órfão e viúva. Na aplicação para os nossos dias, a religião pura e imaculada diante de Deus é visitar os dependentes químicos, é visitar os pobres, é visitar os favelados, é visitar as prostitutas, é visitar as cadeias, é visitar os órfãos também, é visitar as viúvas também, e todas as pessoas que vivem numa situação de necessidade, porque cristianismo sem amor ao próximo não tem sentido, irmãos. Não tem sentido. Não sou eu, mas a Bíblia diz que fé sem obras é morta. Eu quero levá-los de novo a uma reflexão, numa pequena porção da carta de Tiago, para que nós possamos ver isso. Tiago capítulo 2, versículos 14 a 20, diz assim: meus irmãos, que interessa se alguém disser que tem fé em Deus e não tiver prova disso através das obras? Esse tipo de fé não salva ninguém. Se um irmão ou irmão sofrer por falta de vestuário ou se passar fome, e se vocês lhe disserem procure mais viver pacificamente, e vá se aquecendo e comendo como puder, e se não lhe derem aquilo que ele precisa para viver, uma tal resposta fará algum bem? Assim também a fé cristã, se não tiver atos em si mesma, é morta. Poderá alguém dizer: você tem fé, mas eu tenho obras? Mostre-me então a tua fé sem as tuas obras, porque eu lhe mostro a prova da minha fé através das minhas obras. Você crê que há um só Deus? Está muito certo. Mas lembre-se que os demônios também creem o mesmo e tremem. Você é uma pessoa bem insensata se não conseguir compreender que a fé sem obras não tem valor. E no versículo 26 diz: tal como o corpo está morto, se não há espírito nele, assim também a fé sem obras está morta. Está vendo, irmãos? Que conceito pesado para nós entendermos que tipo de fé nós temos praticado. É fácil ser crente na igreja, é fácil andar com uma Bíblia embaixo do braço, é fácil trocar gentileza com pessoas mais ou menos do nosso nível, que nós amamos. Mas qual foi a última vez que você abençoou alguém carente? Tem pessoas que são extremamente carentes na nossa igreja. Esses dias eu visitei uma irmã que frequenta a nossa igreja, ela não é membro ainda, mas ela frequenta. Ela mora num espaço tão absurdo, que deu vontade de fazer alguma coisa na hora ali, mas eu não tinha condições para isso também. De comprar algumas coisas, de derrubar aquele barraco que ela vive e construir outro. Esse é o papel da igreja, irmãos. A igreja tem que viver para isso. A igreja tem que viver para abençoar outras pessoas. Sabe por quê? Porque às vezes a gente se preocupa tanto em guardar, fazer meu pé de meia. Não, eu estou guardando para os meus filhos. Amanhã você morre. Amanhã seus filhos morrem também. Amanhã seus netos morrem. E daí por diante. Eu tenho que abençoar minha família, mas eu tenho que entender que existem outras pessoas que precisam da bênção de Deus. E como crente, a minha fé tem que me levar a esses princípios. Olha o que diz João também no capítulo 13, nos versículos 34 e 35. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. É marca do discípulo de Cristo. E amor, ele se traduz no verbo amar. Ele se conjuga no verbo amar, e amar é uma ação. Então não é só uma fala, não é só uma palavra qualquer que a gente fala
às vezes a vida toda, né? Eu gosto de brincar com os adolescentes, dizendo que durante a adolescência, até a fase de jovem, ele vai dizer, eu te amo, não posso viver sem você, para umas 10 pessoas, pelo menos. Não é desse amor que eu estou falando. Eu estou falando de um amor genuíno, de um amor verdadeiro, do amor ágape, do amor que se dá por outras pessoas, do amor que se entrega. Paulo vivia isso intensamente. Paulo vivia isso intensamente. Ele tinha foco em amar. Nós precisamos ter foco no amor também, porque Deus espera isso de nós. E por último, uma vida cristã genuína precisa ter foco missionário. E aí o Ua já até se move ali na cadeira, porque é a praia dele. Paulo vivia missões o tempo todo. Ele respirava missões. Missões era o seu dia a dia. Nada mais importava para ele. Missões era o seu foco. Ele precisava viver missões para se sentir bem. Nós precisamos viver missões também. Missões precisa ser o nosso foco. Nós precisamos pregar o Evangelho de Cristo. Tem gente morrendo na nossa família, irmãos. Olha para a sua família. Pensa na sua família. Será que todo mundo já é salvo? Tem alguém que você ama que ainda não se encontrou com Jesus Cristo? Pela palavra de Deus, por aquilo que você crê, para onde essa pessoa irá quando morrer? Através de missões nós vamos alcançá-la. Mas pastor, profeta não tem honra na sua pátria. Eu sei disso. Foi difícil demais pregar o Evangelho na minha família. 7 anos depois da minha conversão foi que minha família começou a acreditar que de fato eu havia me convertido. Mas hoje o primeiro escalão da minha família está todo na presença do Senhor. Para a glória de Deus. Porque quando eu faço as coisas de Deus, eu me ocupo com as coisas de Deus, Deus se ocupa com as minhas coisas também. Saiba disso, irmão. Você se envolve numa missão, por exemplo, o Léo aqui da igreja de Barcelona, ele vai fazer uma viagem missionária esse mês, lá para os ribeirinhos, ele vai levar a cesta básica. Ele está gastando para poder ir até Belém. De Belém ele vai tomar um barco, vai ficar 16 horas num barco, atravessando aqueles rios perigosos. Eu nem falei para ele, ele perguntou se eu conhecia, eu falei, eu conheço e tal. Mas eu nem falei para ele que o grande perigo de lá não é jacaré, não é piranha, não é nada disso, é pirata. Tem muito pirata nos rios. E ele vai encarar isso, porque ele tem amor no coração. Nós precisamos ter esse amor no coração. Meu sonho, irmão Fidelino, assim que as coisas voltarem ao normal, é começar a ter pelo menos uma viagem missionária por ano na igreja. Mas preparando, viu? Pelo menos uma vez por ano nós vamos fazer uma viagem missionária, seja para o Vale de Jequitinhonha, seja para a Amazonas, seja para a Argentina, seja para onde for. Até para o Afeganistão, se alguém tiver coragem, a gente vai. Pregar o Evangelho, só não venha me pedir assim, pastor, eu tenho um chamado de Deus para fazer missões lá em Paris, lá em Madrid, pelo amor de Deus, irmão. Aí tu vai sozinho, pega as suas economias, toma um avião e vai embora. Mas nós queremos pregar, viver missões, porque missões, ela é o objetivo principal da igreja. Eu preciso viver missões. Efésios 2, 8 e 10 diz assim, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Jesus Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Deus já nos preparou para isso, não tem que se preocupar. Ah, pastor, e se eu chegar lá no meio do rio Amazonas ou do Rio Negro e me deparar com piratas? Deus no controle, irmãos. Deus no controle. Ou você crê nisso ou você não crê. Ou você acredita que Deus, Ele pode todas as coisas ou não crê. Mas não é só viver, é investir em missões também. 1 Coríntios 16, 1 e 2. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei as igrejas de Galácia.
No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Olha o cuidado de Paulo. E aqui a gente não está falando daquela coleta absurda que algumas pessoas fazem para poder encher as suas aljavas. A gente não está aqui para julgar ninguém, a gente não está aqui para falar de ninguém, mas tem muita igreja por aí que não tem missionário, tem muito mercenário. Infelizmente é verdade. Infelizmente, eu digo isso com muita dor no coração, porque como evangélicos muitas vezes nós nos confundimos. As pessoas nos confundem. E não é assim. Todo o recurso que nós levantamos em missões, ele é enviado para missões. Como nós não temos missionários específicos da igreja, esse recurso ele é investido nas nossas juntas missionárias que investem em missões, e nós precisamos ter o foco de investir em missões. Reserve na sua vida, na sua vida financeira, um recurso para investir em missões. O meu ideal é que nós não fizéssemos 3 campanhas de missões por ano. O meu ideal é que nós fizéssemos campanha de missões todo mês. Aliás, nem precisava de campanha de missões. Todos os irmãos tivessem um sentimento no coração de quando entregar os seus dízimos, de entregar também a oferta missionária, todos os meses. Para que pudéssemos então compartilhar essa bênção com pessoas que vivem dependendo das ofertas para sobreviver. Claro que dependem de Deus, mas é Deus quem provoca a igreja a investir nessas pessoas. 2 Coríntios 9, 7, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama a quem dá com alegria. E Atos 4, 34 e 35. Não haviam pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro à venda e os colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. Então nós precisamos também, além de contribuir, orar por missões. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a hora merecida, como aconteceu com vocês. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Você tem orado por missões? Ou só ora no mês de campanha? Nós precisamos orar. E por último, irmãos, cumprir o comissionamento de fazer missões. Você investe em missões, você fala de missões, você ora por missões, mas você precisa também fazer missões. Fazer missões. Pastor, como é que eu faço missões? Na sua casa, no seu contexto, no seu trabalho. Seja um missionário onde você trabalha, seja um missionário na sua faculdade, seja um missionário no seu colégio, seja um missionário na sua família, seja um missionário na sua vizinhança. Viva para a glória de Deus, foque a sua vida em missões. Paulo vivia focado. Nós precisamos focar também. Precisamos viver focados. Focados em amor, focados em missões, focados numa genuína vida cristã, focados no Evangelho de Cristo, a fim de que nós sejamos, no nome de Jesus, segundo aquilo que Deus planejou para que fôssemos desde antes do ventre da nossa mãe. Quero dizer para você que Deus já sabia de você, antes mesmo que você fosse gerado. Deus já sabia de cada um de nós, e o que Ele deseja é que nós sejamos aquilo que Ele planejou, para a sua glória e para o seu louvor. Feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, nós rogamos a Tua bênção sobre a nossa vida. Rogamos a Tua graça e misericórdia. E Te pedimos que nos ajude a manter o foco, que estejamos focados, que vivamos focados, e que a nossa vida seja um testemunho vivo do Teu poder sobre nós, que nos transforma,
que nos faz servos, que nos faz embaixadores, que nos faz filhos do Senhor. Obrigado pelo exemplo de Paulo. Obrigado, Senhor, por este tempo, nesta tarde, nesta igreja, pelos irmãos que estão conosco aqui, bem como aqueles que estão conectados em casa. Abençoa a todos nós, derrama paz sobre nós, e que a Tua palavra encontre eco no nosso coração, para que possamos ajustar as coisas que precisam ser ajustadas. E que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela superfície da terra. Amém.